Meu nome é Rosimere Sobral, tenho 57 anos e sou gestora de pacientes. O meu preconceito com a Universal começou através do Bispo Macedo, que a mídia, falava muito que ele era charlatão e ladrão. E veio aquele episódio do Maracanã, aqueles pastores saindo com aquelas sacolas cheias de dinheiro, que foi o que foi passado pela mídia, e com aquilo eu comecei já a ter um preconceito muito grande com esse homem que roubava as pessoas, Meu preconceito era tanto com a Igreja Universal que quando eu via uma igreja, eu atravessava a rua para não passar na calçada, para não me contaminar, que é o que eu pensava, eu vou passar ali, vou me contaminar, ser igual aquele pessoal. O meu preconceito era tanto que tinha as novelas bíblicas, começaram na Record, eu era a primeira a falar, não assista, porque esse homem não fala nada da Bíblia. Ele finge que ele é bispo. Eu nem sabia direito o que era bispo, nada. Então eu falava que ele fingia que era bispo. E todo mundo lá, aqueles pastores, estavam tudo ali para roubar, para tirar dinheiro de todo mundo. Então eu achava assim, que as pessoas iam lá, não sabiam de nada. Quem era eu? Eu achava que era muito inteligente, mas era o que eu pensava, devido à mídia, devido a tudo que eu lia. Então eu me contaminava com isso, com esses fake news. Eu odiava mesmo o Bispo Macedo. Eu podia ouvir qualquer coisa, menos o nome dele. Eu nem via o Bispo Macedo. Se passasse numa televisão, estava vendo um canal e a imagem dele, ou ele ia falar alguma coisa, eu mudava de canal. Jamais, eu não ia, não suportava, eu odiava mesmo, era um ódio muito grande dele. O meu ódio chegou a tanto que uma vez eu comecei a assistir o The Love School e eu gostava do casal. E teve um programa que eles falaram deles dois quando se conheceram. E o bispo falou que o pai dele não gostava da Dona Cris muito por causa do pai da Dona Cris, não era nem por causa dela. E eu falei, nossa, quem será? E o programa inteiro eles falaram isso. E eu falei, nossa, o pai dela deve ser um bandido, Para ninguém gostar, é uma moça legal, eu achava ela legal. No final do programa apareceu a foto dela com o bispo Edir Macedo. Eu falei, o quê? Essa moça é filha desse ladrão, desse bandido. Agora entendo o pai dele. Ele tem toda a razão, que eu também não ia gostar dela por causa desse pai dela. E ali o preconceito cresceu tão grande, um ódio tão grande de saber que ela era filha dele, que eu não queria mais assistir o programa. Para mim o programa perdeu a graça. Só que chegou o outro sábado, eu falei, eu quero ver. Como que eu via? Olha como que um absurdo meu. Eu assistia sem olhar para a Dona Cris. Só ele, o Bispo Renato, que eu achava legal. Ela já passei a não achar mais que ela era filha do Bispo Macedo. E nisso, a minha vida só degringolando, Então, assim, eu me separei por traição, do meu ex-marido. E aí eu adquiri uma doença incurável. Então, nisso aí foi só piorando. Então, eu tinha lúpus, Fui diagnosticada com lúpus. Passei em 12 médicos para pedir um exame e descobrir o que eu tinha. Então, eu ficava muito mal. Eu passava mais 6 dias, tomando soro, medicações fortes, porque a dor é muito insuportável. Até piscar o olho doía. Tudo acarretou, O problema emocional. E essa doença não pode, o emocional, aparecer. Como é que eu controlava? Então, num processo de separação, com uma doença, uma criança pequena, eu trabalhava e eu não via perspectiva na minha vida. Então, eu lutava para não morrer por causa da minha filha, que os médicos já tinham dito que eu não ia durar muito tempo. E nisso foi indo a minha vida. Aí, depois, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, um infarto fulminante, e aí eu piorei só. E eu não aceitava aquilo. Então foi que eu falei para Deus, sabe uma coisa? Eu vou tirar minha vida, eu não sirvo para nada. Eu tenho uma filha, mas tem pai que vai cuidar dela. Minha irmã pode cuidar também, olha o que eu pensava. Falei, já sei onde eu vou me jogar com tudo, com carro e tudo, aí não dá nem para salvar. Eu andei das 3 da tarde até meia-noite. Quando eu parei o carro e chorei muito. Eu falei, não sirvo nem para me matar. Eu cheguei em casa, eu estava sozinha. No meu quarto, fechei a porta, sentei no chão mesmo, fiquei sentada no chão e comecei a falar com Deus. Eu falei, olha Deus, o Senhor sabe que a minha vida é uma porcaria, A minha vida é cinza, eu não vejo graça em nada na minha vida. O Senhor vê que eu me separei, minha mãe morreu, o Senhor viu que o Senhor me tirou tudo?
Então, assim, eu não consegui nem tirar minha vida. Aí eu parei para pensar que o Senhor é o dono dela. Então, já que o Senhor é dono dela, tira ela, por favor. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor muda a minha vida. Aí eu deitei para dormir. No que eu dormi, 6 horas, meu celular ficava do lado da cama, tocou. Era a vizinha de porta, que ela é da Universal. Ela mandou mensagem: Rose, quer ir com a gente numa reunião hoje? Aí eu falei: nossa, eu lendo, falei: que isso? Isso é hora de mandar mensagem para alguém? Eu falei: não, Patrícia, desculpa, eu não vou não, porque nem dormi à noite direito e eu tô cansada, eu vou dormir. Ela: não, tudo bem, eu achei que você poderia ir com a gente. Eu falei: não, não vou não, obrigada, viu? No que eu coloquei o celular no lado assim, eu virei e eu ouvi uma voz falar comigo assim: você me pede, eu te dou e você me vira as costas. Aí eu dei um pulo na cama e falei: viu, Deus? Aí, já estou ouvindo vozes. Era só que me faltava ouvir vozes. E eu fiquei parada olhando assim, que eu dormi no escuro total, né? Aí eu fiquei olhando assim para todos os lados e falei: meu Deus, olha só que nível, que ponto eu cheguei. Aí eu fiquei em silêncio e falei: peraí, essa voz é diferente. É Deus falando comigo, eu tenho certeza. Aí eu peguei o celular e falei: Patrícia, que hora que vocês vão para a reunião? Ela: 9 horas. Eu falei: 9 horas estou na tua porta. Ela: você vai? Eu falei: vou. Quando chegamos na igreja Universal, vamos subir na escada. Quando começou a subir, eles estavam na frente ou atrás. Eu comecei a subir e falei: ah, não, Deus, não era o Senhor. Nessa igreja daquele homem que eu odeio. E eu ainda olhei para trás e falei assim: meu Deus do céu, me tira daqui. Eu não vou entrar nesse lugar. Aí eu falei: sabe uma coisa? Como eu vim com eles, eu vou ser educada e vou entrar. No que eu abri a porta, eu pus o pé, eu costumo dizer que assim, tudo virou colorido. O que estava preto lá fora, eu assim: meu Deus, onde eu tô? Que lugar é esse? Aí eu, por dentro, uma alegria. E aqui eu me mantendo. Aí eles sentaram, mandaram eu sentar. Começou o culto, eu levantei, que manda levantar, e eu achando tudo aquilo maravilhoso. Eu falei: Senhor, que paz. Eu nunca tive isso na minha vida, né? Aí ele começava a falar, eu falei: nossa, o senhor me conhece de onde? Ele está contando a minha vida lá na frente. Será que a Patrícia contou alguma coisa da minha vida? Ali na igreja eu devorava toda a palavra de Deus que eu não tinha recebido, não sabia. Tudo para mim, eu comia aquilo. Eu entrava lá, eu devorava. Aí foi numa palavra do bispo que estava pregando, ele desligou as luzes da igreja e falou assim: você que está aí, quer receber o Espírito Santo, venha no altar, suba no altar. Aí eu falei: ah, não, sou nova de igreja, né? Tava assim, eu falei: não vou não ainda, porque eu sou nova de igreja. Quem sou eu para ir lá no altar? Aí o bispo vira e fala: não importa que você tem pouco tempo de igreja, não se apegue a isso. Você pode ter um dia de igreja. Se o Espírito Santo te chamou, vá. Eu falei: meu Deus, ele falou comigo, saí correndo. Eu saí correndo, literalmente subi no altar. No que eu subi no altar, eu falei: Senhor, eu tenho uma coisa a fazer. Perdão. Eu falei: Senhor, eu vou pedir perdão para o Bispo Macedo. Porque meu ódio era tanto. E nisso eu caí de joelhos. Então foi meu preconceito, era muito, meu ódio era muito. No que eu fiz e abaixei assim, eu senti uma coisa muito forte, muito forte. Era tão forte que parecia que eu ia explodir. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria sair correndo para falar. E quando terminou, que a gente se levantou, o primeiro pastor que eu vi, eu peguei na mão. Eu falei: pastor, eu quero me batizar nas águas. Ele: sério, a senhora quer mesmo? Eu quero me batizar para me limpar mesmo, de tudo. Eu fui até mandada embora quando descobriram que eu fui para a Universal. Eu fui dispensada e eu até perguntei: eu roubei, fiz alguma coisa? Eu estou saindo daqui como se eu tivesse roubado aqui, né? Eu não estava entendendo porque eu estava sendo mandada embora. Aí eu falei: eu estou indo embora por causa da Universal, é isso? Aí ninguém respondeu. Eu falei: não, tudo bem. Eu aprendi que quando isso acontece é que eu estou no caminho certo.
Então, se eu estou no caminho certo, peguei minhas coisas e fui embora. Hoje eu voltei, estou lá de novo. Eu falei, porque Deus é maravilhoso, né? Então, eles me chamaram de volta, não tem mais esse problema. Eu fui curada do lúpus, né? Sofri 15 anos. Então, qualquer situação, tanto é que meu pai faleceu depois, a diferença do falecimento da minha mãe com a do meu pai foi muito diferente, foi muito. Eu tranquila, enterrei meu pai num dia, no outro eu já estava lá na igreja orando e agradecendo a Deus por ele ter cuidado, né, da gente, por ele ser o consolador. Eu falo que eu não creio em Deus, eu confio nele. Eu convido vocês que são como eu fui antigamente, né? Uma pessoa preconceituosa, que acha que está todo mundo te roubando, vai lá na igreja, vai lá na Universal, que eles vão te roubar sim. Vão roubar o que roubaram de mim. A dor, a tristeza, o preconceito, a angústia. Então vem, eu convido vocês. Se você não gostar, não vai mais. Mas eu duvido que você não vai gostar, que você não vai ter essa paz que eu tenho hoje.